Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é um dia mais que especial. Nós estamos no lançamento do podcast O Pode Empreender, onde esse podcast dar voz ao empreendedor é a nossa função. E nós estamos com ela, que é uma entusiasta do empreendedorismo, e ela tem uma frase que carrega no coração dela e carrega no coração de muita gente que também segue ela, porque ela é mentora de empreendedores. E a frase é: eu vejo o mundo pela lente do empreendedorismo. Estamos com Maria Nascimento. Tudo bem, Maria? Muito obrigada, Vitor. É um privilégio fazer o episódio de estreia, de lançamento do Pode Empreender. O empreendedorismo realmente ele me move e eu tenho a oportunidade e o privilégio de compartilhar aqui com vocês histórias incríveis sobre a minha jornada empreendedora nesse primeiro episódio. Gratidão pela oportunidade. O Pode Empreender, ele vai dar visibilidade para muitos empreendedores que têm histórias que inspiram, que conectam e que vão fazer muita gente sair do lugar onde elas estão, inspirada por esses empreendedores para fazer acontecer. Eu tenho certeza disso. Que maravilha, né, Maria? Muito gratificante ter a oportunidade de falar diretamente com a entusiasta do empreendedorismo. Uma professora, mentora e uma história que inspira muitas pessoas, né? Inclusive me inspira e inspira milhares de empreendedores que hoje estão nos assistindo através do canal do YouTube. E eu gostaria de poder saber sobre a sua história, de onde você vem, o que você fazia antes de se tornar mentora e o que você faz, a sua virada de chave. Pode contar para nós? Uau, já fiquei até emocionada, né? Porque contar a minha história, ela é bastante grande, dá um livro e depois a gente vai falar sobre isso, né, Vitor? Mas eu vim do interior de Santa Catarina, da roça. Lá eu tive as minhas primeiras experiências de vida até os 12 anos de idade. Né? Eu lembro que eu sempre fui uma criança muito feliz e muito corajosa. Desde muito cedo eu comecei a ajudar meus pais, que eram agricultores. Não era agronegócio na época, eu até brinco, né? Porque hoje o agronegócio é tão famoso, tão bom, mas na época a gente vivia mesmo uma vida muito de sobrevivência. E eu sempre amei muito estudar. Os meus pais tinham pouquíssimas condições, mas eles sempre privilegiaram o estudo e o trabalho. E nessa pegada de estudo e trabalho, eu coloquei essas duas palavras, junto com alegria e coragem, e fiz a minha verdadeira sopa da vida. Né? Alegria, coragem, trabalho e estudo me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu sou muito grata por uma infância com uma família que me deu muita oportunidade de viver uma infância sadia e feliz. E era o que eu tinha. E a partir daquilo ali, eu tive que construir cada passo. Eu tive a oportunidade de ter uma professora que ela foi muito importante na minha vida. Ela chamava Eva. E essa professora, eu chegava antes na escola, porque eu tinha que andar 1h30, 1h20 para eu chegar até o colégio. E eu sempre chegava antes da aula começar. E ela falava para mim: Mariazinha, fica na biblioteca e lê os livros. Lê livrinho. O livro, ele vai te levar para lugares. Tu vai conhecer lugares, tu vai conhecer histórias. E isso vão te ajudar na tua vida a fazer escolhas diferentes. E foi o que eu realmente fiz. Eu chegava cedo, chegava antes na escola e eu estudava os livros. Os livros me levavam em lugares e foi muito legal. E a partir de lá eu tive N outros insights na minha vida, mas tudo começou nessa escola, onde eu tive o privilégio, né, de ter um pai que arrumou uma bicicleta para eu ir para a escola. Eu trabalhava de manhã com ele na agricultura, à tarde eu ia para a escola, uma professora que me incentivou a ler e um pai e uma mãe muito amorosos, que sempre me deram assim, um direcionamento na humildade deles. Eles me deram um direcionamento sábio. Trabalha e estuda, minha filha, que tu vai poder chegar onde tu quiseres. Uau, que transformação, hein, Maria? Muito legal ouvir a sua história e poder ser impactado com ela, porque muitas vezes a gente olha para trás e a gente não percebe o quanto que a gente trilhou para poder chegar onde a gente está hoje, né? Verdade. Então, a humildade de estudar,
a poder reconhecer professores, poder dar o seu máximo para ler um livro, às vezes nós fazemos escolhas que, por exemplo, é 30 minutos de leitura ou 30 minutos para procrastinar. Nós fazemos as nossas escolhas, não é mesmo? Com certeza. E essa escolha que tu fez de poder estudar, de poder transformar vidas, não só a sua vida, mas a vida das pessoas em sua volta. Tu acredita que você tá hoje, você imaginava 10 anos atrás, você olhar para o futuro e, pô, eu vou chegar lá onde eu tô agora. Você imaginava isso na sua vida? Ou falava, não imaginava, eu só fui vivendo um dia de cada vez? Eu sempre imaginei, Vitor. Eu sempre imaginei, porque os sonhos sempre me moveram. Então, eu sempre tive sonho grande. Mesmo no interior, na roça, eu trabalhava durante um período, porque eu queria receber dinheiro, né? E eu recebia um dinheirinho lá do meu pai, e com aquilo ali eu comprava minhas coisas. Então, eu sempre sonhei que eu poderia construir. Mesmo que era difícil, as coisas eram distantes de mim, mas eu sonhava. Eu acho que o sonho, a tua mente, ela te leva primeiro onde você quer chegar. Eu não imaginei que eu conheceria a quantidade de países que eu conheço. Eu não imaginei que eu impactaria pessoas em 14 países, no mínimo, que é o que eu faço hoje. Mas eu imaginei que eu iria ter um legado diferente no mundo. Que eu faria algo que eu queria deixar para as pessoas de uma forma diferente. E até mesmo naquela humilde escola, que hoje eu ainda tenho o privilégio de voltar lá, de vez em quando eu volto lá naquela escola, eu vou no portão dela, eu olho para ela e eu falo, né, com o coração cheio de gratidão, obrigada por me permitir, por intermédio dos livros, entender e ver histórias e construir a minha história, entender que eu poderia fazer aquilo ali também. Então, acho que são as oportunidades que a gente vai encontrando, a gente vai construindo, só que a gente precisa sonhar antes. A tua mente vai te levar onde você quer chegar. Então, é isso que a gente tem que pensar. E saí de lá com 12 anos, porque meu pai se machucou e ele não podia mais tocar, né? Era lavoura, era animais, era coisas desse tipo. E ele era a pessoa que levava, ele não tinha empregados para ajudar ele, etc. Era ele. E quando ele se machucou, a gente teve que mudar de cidade. E quando a gente mudou de cidade, uma vida de fartura que a gente tinha no interior, a gente não teve mais. E cada um de nós teve que começar a trabalhar. Eu comecei com 12 anos, trabalhando de babá, vendendo picolé numa praça com meus irmãos, vendendo outras coisas, mas aí também eu tive a minha primeira lição de vida em relação, não foi a primeira, mas foi a mais assim, que eu vi o dinheiro na mão, sobre vendas. Vendas é fundamental. Quem não sabe vender não vai ter resultado. Tu pode ser o melhor empreendedor, tu pode ser o melhor videomaker, tu pode ser o melhor fotógrafo, tu pode ser o melhor host de podcast, mas se tu não souber vender, tu não vai ter resultado. A vendas, ela te traz uma sensação de vencedor. Porque tu vende, tu entrega para a pessoa, ela te paga por aquilo ali, e daí tu diz, nossa, que sensação. Eu sempre cito Flávio Augusto quando eu falo de vendas, porque para mim ele é o cara que mais me inspira em relação a vendas. Ele sempre fala uma história, né, de uma mãe que está procurando um trabalho para o filho. Aí ela fala para o dono de um negócio assim, pode ser até de vendedor. E ele fala, que mãe sábia, né, que já naquele momento ela queria colocar o filho dela para vender. Porque se ele aprende a vender, ele vai aprender todas as outras coisas. Então, eu vim para a cidade grande, com mais 5 irmãos, né? Eu, a minha mãe, e mais o meu pai, e mais essa galera. A gente teve que botar a mão na massa, teve que trabalhar para ajudar a família. O primeiro trabalho que eu consegui foi vender picolé numa praça. E eu levei os meus irmãos. Eu era meio que a líder, né, daquele negócio. Então, eles vendiam, traziam o dinheiro para mim, eu guardava o dinheiro. Era mais tranquilo naquela época, né, em relação à segurança. Mas foi uma experiência muito legal. Eu me senti útil vendendo.
E eu trouxe essa experiência de vendas para a minha vida. Hoje, o melhor que eu faço é vender. Eu faço muita coisa, mas o melhor é vender. Uau, que maravilha! E eu gosto bastante da tua história, da tua experiência, porque você fala com tanta naturalidade do que você vivenciou e você não tem vergonha das coisas que você passou e você transmite isso com o teu coração. Então, uma das melhores formas da gente poder vender é acreditar naquele produto. Com certeza. Acreditar naquilo que a gente está vendendo. Né? Se a gente viveu uma história no passado, não ter vergonha do que a gente viveu, porque a gente acreditou que a gente ia chegar aonde a gente está hoje. Com certeza. Eu jamais acreditei que eu estaria hoje junto com você aqui no podcast, abrindo o nosso próprio negócio, empreendendo em várias coisas que a gente está empreendendo hoje em dia. E você fala com tranquilidade que você vendeu picolé na praça para poder ajudar dentro de casa. Eu gosto muito do Rick Chester. Isso. Ele fala Adoro que ele não vendia, aprendeu a vender pra, ter um carrão de luxo, a ter coisas, a ter uma casa de luxo. Ele aprendeu a vender pra ter carne na mesa. É. Então, essas histórias que a gente impacta, que a gente é impactado, transforma não as nossas vidas, mas a vida das pessoas que a gente está conversando, que a gente está passando essa mensagem. Então, assim, você, desde pequena, aprendeu o empreendedorismo em família. Hoje, eu empreendo, né? O pai empreende, minhas irmãs empreendem, tudo fruto do trabalho que você e meu pai, eles trabalharam como professores universitários, desde pequeno que eu me conheço, né? E eu via você transmitindo aquela mensagem para os seus empreendedores, para os seus alunos, e eu passava a acreditar naquilo, porque você passava com tanta versatilidade, tanta tranquilidade e naturalidade, que hoje eu vejo para trás e falo, pô, se não fosse ela dando aula lá atrás, eu não estaria aqui hoje para poder contar essa história para vocês, e não estaria aqui hoje para poder empreender com família. E eu gostaria de poder contar para ti, perguntar, né, no caso, você sempre empreendeu em família. Por que você acredita tanto no empreendedorismo em família e não no empreendedorismo individual? Então, eu acredito que a família, ela é a base de todo o sucesso que a gente pode ter na nossa vida, ela nasce na família. Se a tua família está envolvida naquilo que você faz, ela começa a entender melhor. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria só falar um pouquinho da minha família. Né? Que a minha família, ela é uma família um pouquinho diferente. Eu fui uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Eu casei, né? Eu tive 2 filhos, um menino e uma menina, um é você, um presente de Deus na minha vida. Você foi o maior presente assim, que eu recebi, porque eu sempre quis ser mãe. Eu nem pensava tanto no casamento, mas eu pensava em ser a mãe, né? E Pai Celestial me abençoou contigo. Um menino maravilhoso, que desde a minha barriga você já fazia as bagunças que fazia, e uma criança, né? Muito amada, muito esperta, muito parceira, um amigo. E aí depois eu já rapidamente quis ter um outro filho, e Deus me deu a Sofia, né? Que é outro anjo na minha vida. E Deus me deu tantas coisas de bens materiais que um determinado dia eu disse que eu estava dando muito bem material para os 2 maiores presentes da minha vida. Que o Fábio também me deu, né? Porque eu não fiz os filhos sozinha. Ele é o grande responsável por tudo isso. E aí a gente está junto 30 e poucos anos. E nessa pegada do Pai Celestial me abençoar com muitos bens materiais, eu não queria que meus filhos fossem focados em bem material. E num dia de Natal, antes do Natal, eu decidi que a gente iria adotar uma menina. Eu decidi, né? Aí eu fui conquistar o Fábio com essa decisão. Foi bom, ele aceitou, deu certo para a gente adotar uma menina. Só que no pacote, todo mundo que me conhece sabe, nós adotamos 4 filhas. Então, de 2, nós passamos para 6 filhos. E o empreendedorismo, ele sempre andou comigo, sempre. Na adoção, ele foi por necessidade, mas hoje, a grande maioria dos negócios que eu construo é por oportunidade. Então, eu empreendi no segmento da moda,
no segmento da beleza, no segmento de serviços, né? Tudo em família. Tudo a minha família estava. Enquanto meus filhos eram pequenos, eles estavam junto comigo dentro do carro, indo nas costureiras, indo na modelista, indo não sei aonde, indo para a loja, tudo pequenininho. E em paralelo a isso, eu sempre não, né? O Vitor e a Sofia eram muito pequenininhos, eu comecei a dar aula, eu caí na sala de aula. Não foi um negócio que eu escolhi ser professora, porque eu nem imaginava isso para minha vida, mas foi muito importante porque eu impactei muitas vidas. Paralelo à minha jornada acadêmica como professora universitária, eu sempre empreendi como um complemento de renda para ajudar a família. Só que hoje o empreender é a minha renda principal. Então é muito importante, muito legal a gente entender esse processo do empreender. Não é começar agora e já ter resultado amanhã. Empreender é um processo, é uma construção. E é essa construção que você precisa fazer bem feito. Eu costumo falar que a jornada empreendedora, ela é uma escada. E cada degrau tu vai construindo dia a dia, com cimento, com cola, com água, não é, com areia. Não é só com areia e água, porque daí afunda. Então, é uma construção. Tu tem que estar te preparando todo dia para o teu empreender. Por que eu amo tanto o empreendedorismo? Porque eu vejo as vidas serem transformadas pelo empreendedorismo. Por isso, o Pode Empreender, ele vai dar muitas oportunidades. Porque muitas vidas foram transformadas pelo empreendedorismo. Só que nem todo mundo fala. E a gente precisa falar. Porque a hora que eu abrir a minha boca para falar para alguém de empreendedorismo, eu vou estar inspirando outras pessoas que às vezes estão passando desafio no CLT, que às vezes perderam o trabalho no CLT, mas falta-lhe a coragem para começar. E eu falo, quando lhe faltar coragem, estuda e vai. Te prepara e vai, com medo mesmo. O medo faz parte do processo. Só quem evita o fracasso não vai alcançar o sucesso. O fracasso faz parte da jornada. O que tem que acontecer quando a gente fracassa? Aprender com ele. Esse é o principal. Você vai aprender, não vai mais errar naquilo ali e vai para o próximo passo. É isso, Vitor. Empreender faz parte da jornada de vida de qualquer pessoa. Primeira coisa, tu já empreende na tua vida. Ou a tua vida vai ser de sucesso ou ela vai ser de fracasso. O primeiro projeto empreendedor é ela. Sua história é fantástica. Eu até me emociono em comentar, em transmitir, porque a gente tá contigo diariamente, né? A gente vê o teu esforço, a gente vê tua batalha, a gente vê que você já fracassou, que você já errou, e todos nós erramos. Isso é normal do ser humano. Com certeza. Mas aqui está a virada de chave. Ou você comete esse erro novamente, ou você aprende com este erro para não cometer mais e você faz a bola para frente. Exatamente isso. A jornada, o caminho, tu vai errar muito. Tu vai errar. E tá tudo bem errar. O erro faz parte do processo de crescimento. Quem evita o erro não aprende. Uhum. Então, aí é que tá a virada, né? Sim. A chave vira quando tu aceita o erro, só que tu não comete de novo o mesmo erro. Tu vai lá e tu melhora naquilo que tu é mais fraco. Uhum. E tá tudo bem, todo mundo fracassou. Grandes empreendedores, grandes. Nenhum empreendedor bem-sucedido que eu conheço tem hoje o negócio que ele começou. Ele começou de um jeito e hoje ele tá de outro. Mas ele tem que contar essa história para inspirar outras pessoas. Verdade. Isso é o que a gente precisa aprender, né? Com erro. Erro faz parte, a gente não pode arrumar desculpa. Isso. Né? A gente tem que ir pra frente, bola pra frente, toca a vida. Tem muita gente que fica parado no erro. Sim. Né? E quando tu para no erro, tu começa a procrastinar. Isso. Tu falasse disso anteriormente. A procrastinação, ela é o maior veneno da vida do empreendedor, da vida do gestor, da vida de qualquer pessoa. Eu costumo falar que procrastinar é uma doença. Existe, inclusive, uma estatística no Brasil que 95% das pessoas procrastinam. Sim. Só que dessas 95% que procrastinam, 30% é uma procrastinação crônica, ou seja, é uma doença.
A pessoa começa a fazer uma coisa, não termina. É a repetição daquilo, né? É a a repetição da repetição. ação. Isso. Então, quando a pessoa vê, eu não quero procrastinar, assiste um vídeo aqui que não leva a muito lugar. Depois amanhã ou depois de uma hora, eu quero assistir de novo esse mesmo vídeo, eu quero Exato. assistir coisas novas. Então, o ato de repetição transforma aquilo como procrastinação. Então, como eu falei anteriormente, sobre as desculpas, eu não vou fazer isso porque eu tenho tempo amanhã, eu vou deixar para amanhã. É um ato de procrastinação, né? Desculpas são 10 culpas que você dá para aquela ação que tu vai fazer. É verdade. Então, tipo, eu vou dar desculpa para fazer uma coisa que se eu fizer amanhã pode ser que não vá dar certo, né? Então, assim, o ato que a gente faz, a ação, ela gera uma reação. Então, tudo que a gente trabalhar hoje vai transformar o nosso amanhã. Com certeza. Entendeu? A nossa continuação de poder ler um livro na tua infância transformou a tua vida no que você é hoje. Pô, é a Maria Nascimento. Exatamente. É o estudo que me levou até aqui. O estudo me salvou do meu lugar de antigamente, da minha infância, e me levou até hoje onde eu estou. Isso. Eu tive o privilégio de passar em 3 universidades, né? Entrar na UFSC, na UDESC e na Univale, né? Numa época onde eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Então, não tinham outras pessoas que estavam fazendo para me inspirar. Eu tive que pedir para minha mãe, para eu ir trabalhar de babá. Mãe, arruma um trabalho de babá para mim na casa de uma professora universitária, para eu poder aprender como que é entrar na universidade. E a minha mãe conseguiu. E eu fiquei 1 ano, tempo suficiente para eu aprender. Eu fiz o terceirão naquele período e depois já saí, fui correr atrás dos meus objetivos em relação a estudos, né? Mas eu tive que pagar um preço. Eu tive que errar, eu tive que cometer várias coisas. E isso não me tirou da trilha, da jornada que eu queria seguir. Então, quando eu entrei na universidade, eu até sempre brinco, né? Um namoro me salvou, porque eu não tinha dinheiro para quase nada. Então, teve um carinha que foi dar um trote na minha turma. E eu dei um trote na vida dele, que a gente tá 31 anos juntos, né? A história do pai de vocês e a minha história com ele. E durante muito tempo, o Fábio deixou os sonhos dele de lado para apoiar os meus. Porque eu sou mais enérgica, eu convenço mais. Então, ele foi, né? E a gente foi construindo junto as coisas em família, né? Hoje a gente tem a Make Now Academy, que é uma empresa de educação, que tem um polo de ensino à distância, tem programa de mentoria, tem treinamento, tudo que envolve educação, tem o próprio método de mentoria Fincas, que é educação financeira, que é o Fábio responsável. Tem N projetos ali dentro. A gente está desenvolvendo o Linkar, que é a nossa plataforma de eventos, né? Nós 3 somos sócios, né? Eu, você e o seu pai. O Linkar, ele vem para mudar o mundo dos eventos. Quando o assunto é conexão e experiência, em breve ele vai ser lançado aí no mercado com uma pegada muito forte. E tem a tua empresa, né? Claro. Tem a empresa da Ju, tem a Sofia, que é dentista. Então, todo mundo empreendendo. E tem as tuas irmãs, as 2 que moram em Portugal e que também têm o desejo, né? Já empreenderam no Brasil, têm o desejo de empreender lá fora. Então, eu acho que quando numa família, uma mãe, ela tem essa visão, porque a mãe é a prosperidade, a abundância, né? E o pai é o poder dentro de uma estrutura familiar. O pai, ele tem que ser essa pessoa admirada, respeitada, né? Que traz o poder para dentro de um lar, que te empodera tuas irmãs. E a mãe é aquela pessoa que traz a abundância, o dinheiro, né? Ela fala que a prosperidade, né, ela é feita de múltiplos pilares. Então, Maria, mas eu não tive uma mãe presente. Não tem problema, vai estudar e vai desenvolver esse teu pilar que está mais frágil hoje. Não é desculpa, de novo, né, que tu falou. É a gente achar a alternativa, a solução para a gente resolver cada problema. E os problemas, eles são feitos para ser resolvidos, eles têm que ficar na tua frente. Tem hora que tu não vai conseguir resolver de imediato. Aí tu vai colocar numa gaveta, mas tu vai ficar monitorando. Porque tem gente que coloca na gaveta e esquece, o problema começa a crescer e aí não tem mais como resolver aquele problema. Aí é mais difícil, né? Então a gente precisa ter esse pilar fortalecido para você entender que é a sua atitude. E tu é uma pessoa que fala sempre para mim, 85% é atitude, mãe, 15% é conhecimento. Com certeza. Isso eu aprendi muito contigo.
E é isso que eu faço. Prosperidade é uma frequência, não é mesmo? Com certeza. Então, como você mesmo falou sobre abundância, prosperidade, a mãe é esse pilar, né? E o pai, como que você mesmo falou, é o poder, né? Ele tem que ter o respeito dos filhos, ele é quem tem maior essa carga, né? É. E a mãe justamente é isso, o dinheiro, a prosperidade. E eu sempre aprendi que a gente tem dinheiro, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente tem oportunidade de ajudar as pessoas. Com certeza. Então as pessoas têm uma visão muito diferente sobre dinheiro, sabe? Elas pensam que, pô, eu não quero porque eu vou parecer snob, ou eu não quero ter dinheiro porque não vai agregar muito na minha vida, não tem coisas que o dinheiro não compra, como felicidade, como alegria, mas o dinheiro compra momentos que a gente pode viver, né, para poder trazer alegria, para poder trazer felicidade. E uma coisa muito incrível que a tua história ela carrega hoje, que as pessoas que te conhecem sabem, é que o que você mais faz hoje em dia é ajudar as pessoas. Você teve um trabalho que eu gosto muito de poder ressaltar aqui para as pessoas, o trabalho de ajudar as pessoas na África. Uau! Como foi tua experiência lá? Porque as pessoas precisam dessa ajuda. Eles têm coisas que aqui não tem, né? Então, eles não têm muita prosperidade financeira, prosperidade alimentícia, prosperidade em educação. Como é que você e sua família, ou você mesmo, teve a oportunidade de estar lá presencialmente com eles? Como foi a sua experiência lá? Uau, Vitor! Sabe que o voluntariado sempre me moveu, né? Foi por ser uma pessoa de um coração voluntário que eu cheguei na adoção das nossas 4 filhas, que eu fui para a divisa do Brasil com a Venezuela, em Pacaraíma, ajudar venezuelanos quando eles estavam fugindo do país, né, por fome. Foi aí também que eu cheguei na África, né? Em 2013, eu tive o primeiro contato com um estudante da Guiné-Bissau, na África, e eles tinham muita dificuldade em pagar a universidade que eles estudavam, comer, viver no Brasil, mesmo que os pais aparentemente eram mais bem-sucedidos do que outros pais na África. E em 2015, movida por um desejo de saber como era aquele país, eu me aventurei e eu fui para ficar um período lá. E foi uma experiência extraordinária. Naquele país, eu me senti a pessoa mais amada desse mundo. Eu nunca fui tão bem recebida em algum lugar como naquele lugar. Como na África, na Guiné-Bissau, com aquelas pessoas. Eles deram o melhor deles para mim. E o melhor deles era tanta coisa, que eu não sabia de onde que eles tiravam. Então foi o lugar do mundo que eu me senti mais amada. Nessa primeira vez que eu fui, eu tive o privilégio de conviver com as famílias dos meus estudantes, que eu ajudava já aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de ajudar mulheres a melhorar o seu negócio em uma feira local. E lá eu vivi uma experiência muito marcante. Eu ia para a feira, era no período da tarde, eu ajudava elas a melhorar o produto delas. O que era o produto, né, gente? Era amêndoas, era coisas simples, assim, do dia a dia que elas vendiam na feira. E eu comecei a melhorar a embalagem, falar para elas sobre empreendedorismo. Então, comecei a sentar no chão e falando com uma mulher. Daqui a pouco chegava a segunda, a terceira. E lá pelas tantas, de tanto dia que eu já estava indo, eu falava, olha, isso é empreendedorismo, né? A gente está melhorando a embalagem do produto, a gente está melhorando a higiene do produto, vocês vão vender mais. E todo dia eu também comprava delas, né? Então eu chegava a amiga, que era assim que elas me chamavam. E nessa pegada da amiga, eu disse assim, chama a sua amiga para vir também para cá para aprender sobre empreendedorismo, porque você é uma mulher empreendedora. E aí elas começaram a falar assim, tem mais mulheres empreendedoras aqui, tem mais mulheres empreendedoras. E essas mulheres foram chegando. E em 2015,
Quando eu saí da África, eu já era um outro ser humano. Eu já não era mais a pessoa que eu cheguei. E no avião, aquela voz, tem mais mulheres empreendedoras aqui, tem mais mulheres empreendedoras aqui, veio comigo. Ela veio na minha mente e no meu coração. E eu, quando no avião, eu tive uma ideia, eu preciso levar isso para o mundo. E naquele dia, naquele avião que balançava muito, eu estava com medo, nasceu o movimento Mais Mulheres Empreendedoras, que é um movimento maravilhoso, que impacta muitas mulheres, que faz um movimento extraordinário e que eu tive a oportunidade de voltar para a África, agora dezembro de 2023, fazer o Mais Mulheres lá. Foi lindo, foi maravilhoso. Mais de 100 mulheres participaram desse evento que a gente fez na rua, porque a estrutura lá ainda é um pouco rudimentar, mas o conhecimento compartilhado, a expectativa gerada, a transformação delas e melhorar o negócio delas foi incrível. Foi o uau, tudo que a gente pode imaginar. E por que eu fui? Porque o meu negócio, o Make Now Academy, financiou a minha ida, senão eu não teria oportunidade de ir. Por isso que você tem que trabalhar o empreendedorismo. No empreendedorismo a gente faz dinheiro, né? Tu não recebe um salário de alguém que fez dinheiro, tu faz dinheiro e isso é muito importante. Então, essa experiência não só na Guiné, né, mas que eu tive no mundo de poder ajudar a fazer trabalhos voluntários, me torna um ser humano cada vez melhor. E o dinheiro é para isso, como tu falou, é para ajudar pessoas. Então, a minha empresa ainda não tem de faturamento, mas o que ela tem, eu ainda consigo beneficiar outras pessoas por intermédio dela. E isso faz toda a diferença na minha vida. E isso vai para livro. Que coisa! E eu gostei bastante da história, da experiência que você contou sobre o seu voluntariado na África, porque por mais que nós somos mãe e filha e tudo mais, ter essa proximidade, né? Nem sempre tu sabe de todas as coisas, porque não dá tempo de falar. Exatamente. Principalmente o que eu senti, que é um negócio muito meu. Você não consegue transmitir para as pessoas o que você sentiu. É muito... É só você sabe. Né? Eu fiz um trabalho voluntário também em São Paulo, pela associação religiosa que eu frequento, e eu ajudei as pessoas a poder se aproximarem de Jesus Cristo. Eu acho que a gente fazendo esse tipo de trabalho voluntário, seja na África, seja em São Paulo, seja aqui perto em Fortaleza, em Santa Catarina, em qualquer parte do mundo, a gente está podendo ajudar, nem que for um pouquinho, 1%. Né? E não é sobre o outro, Sim. É sobre você. Sim. Porque quando você se vê numa situação de servir, é o principal exemplo de Jesus Cristo. Exato. Ele foi o cara que mais serviu, né? Exatamente. Então, se a gente olhar e querer seguir o exemplo dele, que nós somos imagem e semelhança, sim, a gente vai servir. E é servir sem julgar. O que eu vivi na Guiné com aquelas crianças, o pouco de nada, porque tirar foto com eles... era um espetáculo. Parecia que eu estava numa frente de um negócio de cinema onde ele estava assistindo, sim, ali coisas extraordinárias. Eu vi uma foto... Cara, e acabei de ter uma ideia. Oi, fale. A próxima vez que eu for, eu vou levar um data show para fazer um cinema para eles. Eles não têm cinema? Nada, eles não sabem nem o que é isso. A grande maioria nunca tinha se visto numa foto. É isso que eu ia contar para ti. Eu vi uma foto sua com uma menininha bem pequenininha. Ela com a mão assim aparecendo na câmera porque ela tava descobrindo a mão dela. Aquilo ali foi uma experiência muito marcante para minha vida. Nossa, ela não se conhecia, ela nunca tinha se visto. Então foi muito marcante, foi... e daí tu começa a pensar assim, nossa, é tão pouco que eu faço, né? E já tu transforma tanta vida. Né, tu gera expectativa. Eu fui voluntária num projeto para jovens lá, né, ensinando empreendedorismo. Então, uma das profissões lá para empreender é ser empregada doméstica, que poucas pessoas contratam, mas ainda tem algum emprego. E tinha um menino que ele fez um relato, o Queca, ele fez um relato dizendo que ele foi para o curso de empregado doméstico porque ele queria ajudar a mãe dele nos serviços de casa.
E quando ele chegou lá, que ele teve aula comigo, ele entendeu que ele poderia ter um negócio de empregado doméstico. E aí eu ensinei eles a fazer um vídeo. Todo mundo aqui tem celular, alguns não tinham, outros tinham. Eu disse, quem não tem, eu gravo. E a gente vai criar um vídeo para vocês venderem o negócio de vocês. E aí vocês vão mandar para as pessoas que vocês conhecem, que têm oportunidade de contratar. Ah, mas eu não conheço ninguém. Daí eu disse, pergunta para alguém que conhece alguém que tem a oportunidade de te contratar. E esse menino Queca, ele conseguiu 2 trabalhos para ele ser empregado doméstico em 2 casas, ajudando as pessoas por intermédio do vídeo que a gente fez. Então, são coisas assim, Sim. pequenas demais, Exatamente. mas tem muita gente que ainda precisam daquilo que tu é pequeno. Verdade. Tu te acha pequeno, mas tu não é. Verdade. As pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Com certeza. Então, tipo, qualquer pessoa, seja na África, ela pode alcançar pessoas no Brasil, entendeu? Aqui no Brasil, pode alcançar pessoas em Portugal. É. Então, assim, eu me vejo muito pela lente do empreendedorismo, assim como você, né? Então, a gente trabalha para ter condições financeiras para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Exatamente. Esses empreendedores, esses experts que hoje tem no mundo do marketing digital, empreendedorismo, hoje estamos passando pela maior dificuldade hoje vivido no Rio Grande do Sul. E quem ajudou? Né? Os empresários. Exatamente. Os empreendedores. Entendeu? Então, tipo, isso que a gente tem que fazer. É um movimento, como você criou o movimento Mais Mulheres Empreendedoras, a gente tem que criar um movimento empreendedores no mundo, por exemplo. É movido Já pela tem, lente né? de empreendedores. Bastante, Não, né? tem muitos movimentos, claro. E é esse movimento que levou as pessoas até o Rio Grande do Sul a ajudar a Sim, recuperar sim. e que vai ter que continuar, porque Exatamente. agora é que é a hora, né? Exatamente. Agora é que eles precisam mais. Então, é sobre isso, assim, o que eu posso fazer? Ah, eu posso ficar 3 dias lá ajudando, eu vou ficar 3 dias. Nem que você fosse um dia e voltasse no mesmo dia, mas o teu pingo de energia colocado lá Já já é a diferença. Então, a mudança, ela é de dentro para fora. Não adianta você trazer a mudança para ti, você tem que levar a mudança para outras pessoas. Nossa, forte essa, hein? Então, adorei. Isso é o mais incrível. É. E essa transformação que tu teve na vida das pessoas, você imaginava que tantas pessoas seriam mudadas pelo seu método criado para empreendedores hoje em dia? Essa eu não imaginava. Eu não imaginava. Mas, de novo, o estudo e o trabalho fizeram com que o meu método chegasse na mão, chegue, né, hoje ainda, na mão de tantas pessoas. E ele já mudou tanto, porque o mundo mudou bem na nossa vez. Então, eu também preciso mudar. E estudando, trabalhando, eu vou fazendo as modificações necessárias. Hoje são mais de 10, se for contar assim indiretamente, são muito mais de 20 mil empreendedores impactados, mas que passaram pelo método é quase 10 mil empreendedores, né? Que já passaram, que têm o seu negócio transformado e que já tem muito resultado, né, na vida e nos negócios, porque o meu método ele não trabalha só o empreendedorismo, né, o negócio, ele trabalha os 11 pilares da vida e você precisa estar bem nos pilares, né, não vai estar sempre equilibrado, mas você precisa estar bem para você poder ajudar as outras pessoas, mas principalmente no seu negócio. Então, quando eu não estou bem espiritualmente, eu não tenho paz no meu coração, consequentemente, eu não tenho paz dentro da minha empresa. E o meu método, ele traz isso. O meu método, ele foi premiado pela Global Mentoring Group como método de impacto na vida dos empreendedores, saí na revista Época, em vários movimentos de empreendedorismo. E hoje, né, de tão forte que ele eu tive a capacidade aí de passar por essa quantidade de pessoas e hoje eu criei um outro produto dentro do meu próprio negócio, que é formação de mentor. Eu acredito na mentoria como uma sala de aula avançada, um ensino personalizado, onde as pessoas aprendem diariamente de uma forma mais rápida, mais efetiva, a mudar, a resgatar o seu potencial, que é muito forte para poder fazer a mudança que as outras pessoas precisam. Ser mentor, dizia-se que era a profissão do futuro. O futuro chegou, é hoje. Então, esse atendimento personalizado que as pessoas precisam para fazer mudança é mentoria. É uma sala de aula evoluída. E o impacto continua.
essa ideia de trazer você para o mundo do podcast, do empreendedorismo, esse novo empreendimento que a gente está levando junto adiante, justamente é o que você falou, né? É impactar vidas. É o teu propósito aqui nesta terra. O nosso propósito devia ser esse, todas as pessoas, é impactar vidas. Por mais que você seja um professor ou uma professora, você tem que impactar a vida dos alunos. Sim. Né? Se você é uma mentora, você tem que impactar a vida dos seus mentorados. Sim. Entendeu? Se você criou essa formação de mentores, você tem que impactar a vida dos mentores hoje em dia. Sim. E através de canais, podcast, canal no YouTube, suas próprias redes sociais. Então, muito gratificante. E se a pessoa quiser, Maria, contratar os seus serviços, se ela quiser ser uma mentora e entrar no método, na criação de formação de mentores, como é que ela faz? Meu Instagram, Deixa para as pessoas. marianascimento.br. Lá tem meu celular, né, onde a pessoa me encontra, meu WhatsApp, lá tem meu direct. Sim. A gente não cresce sozinha, isso já é a primeira coisa, né? Hoje eu tenho uma equipe de 7 pessoas que me ajudam a desenvolver meu negócio. E de financeiro a vendedor, principalmente vendas, tem que ter vendedor que vá fazer todo dia, né, a jornada por você. Tem você de gestor de tráfego, que é muito importante. Na verdade, você iniciou nessa jornada, eu ainda quero ter o privilégio de te entrevistar também aqui no Pode Empreender, Claro. Mas você iniciou essa jornada justamente para me ajudar, Sim. né, porque eu tinha dificuldade de encontrar uma pessoa séria que fizesse gestão de tráfego, porque eu já tinha passado por alguns desafios, inclusive eu investi R$12.100 em 2018, 2019, sem retorno algum. E aí você foi estudar para me ajudar, gratidão, né? Mas vai criando outros negócios, Sim, né? Exatamente. Então, e todo mundo que tem experiência, tem conhecimento, tem resultado já na carreira, pode ser um mentor. E essa mentoria, esse conhecimento personalizado, exclusivo, onde a gente não perde tempo. Sim. Onde o mentor é uma pessoa capacitada que vai encurtar o teu caminho para te alcançar resultados maiores, mais rápido, sem erro, porque o mentor já errou naquela jornada. Mas como que tu vai escolher um mentor? Escolher um mentor, tu tem que primeiro fazer uma pesquisa sobre essa pessoa. Quais são os resultados dela? Ela já chegou onde você quer chegar? Já, ela já chegou. Então, eu trabalho, eu escolho ela para desenvolver um trabalho junto comigo. Então, a mentoria hoje, ela me move. Ela me move, porque ser mentor também é ser empreendedor. É impactar outras vidas por meio da mentoria. Assim como ser empreendedor não é profissão, é estilo de vida. Os dois caminham juntos. Sim. O mentor precisa ser empreendedor. É sobre isso. Perfeito. Que história impactante. Que criação, que empreendedora você transformou, né? E eu sou gestor de tráfego da sua empresa, né? A gente se trata super no profissional. Total. Essa diferença. Por isso que dá certo a empresa familiar. A gente trabalhando junto e fortalecendo a família, mas cada um no seu negócio, na sua responsabilidade. É uma questão que é maravilhoso, porque o empreendedorismo em família é isso. A gente se trata em ambiente familiar como família, e a gente, quando está trabalhando para a empresa, a gente se trata no profissional. E é como toda empresa deve ser feita, né? Então, agradecer a sua participação. Eu ainda quero falar mais um negócio. Vamos deixar você concluir para que a gente possa dar sequência. Eu só quero complementar, Vitor, assim, ó, que o empreendedorismo em família, ele é fundamental desde que exista maturidade. Quando a família entende que a maturidade, ela é primordial, antes do profissionalismo tem que ter maturidade. Tem horas que vocês, como filhos, me chamam de Maria. E eu nem lembro que vocês são filhos. E isso eu entendo que nós chegamos na nossa fase de maturidade. Maturidade, profissionalismo, para a gente ter resultado no negócio,
mas cada um dentro da sua função e com a visão do todo. Então, eu só queria fechar a tua fala, que é muito importante essa maturidade. Se precisar encerrar o ciclo de parceria, a gente vai encerrar, porque não está fazendo bem, nem para um, nem para o outro. Ou só para um, não está fazendo bem para ti, vamos encerrar o ciclo. É assim que funciona. Né? Não precisa a gente ter desafios que vá afetar o nosso relacionamento familiar. A gente tem que ter maturidade para dizer, olha, eu não estou feliz aqui, eu preciso seguir meu caminho. E é assim que tem que ser tratado. A gente ainda não passou por um episódio desse, por quê? Porque maturidade e profissionalismo fazem parte da nossa jornada empreendedora. Isso que nos move hoje em dia a poder nos tornar pessoas melhores, empreendedores melhores, que transformam vidas, né? E eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre empreendedorismo com você. Porque você é a maior referência hoje no Brasil sobre o empreendedorismo. Você já recebeu troféus em Portugal, reconhecimento, já recebeu vários. E é reconhecido que você sim é uma mentora de sucesso hoje, né? Pelas transformações, pelas vidas impactadas que você transforma. Sim. Né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter você aqui em nosso podcast, no Pode Empreender, o podcast que dá voz ao empreendedor. Aqui nós estamos em tela, né? E eu queria fazer uma única pergunta para ti. Uma pergunta, vamos fazer um joguinho rápido, bem rápido, tá? Eu gostaria que você falasse um livro que mudou a sua vida por completo no mundo do empreendedorismo. Eu até trouxe, eu não sabia que tu ia perguntar, né? Acho que tu fosse inspirado por ele. Além do livro, eu queria te falar mais duas coisas. Um filme e um empreendedor que te impacta. Vamos lá, ver se tu é boa. Vamos lá. Uau! Livro. Amo a história da Nike, né? Do Phil Knight. Ele é uma história inspiradora. Eu já li uma vez, estou lendo pela segunda vez, Correr para Vencer. Né? A história é maravilhosa. E o filme, eu amo o UAU antes da Disney, mas eu poderia indicar vários filmes, né? Fome de Poder, mas o meu preferido é o UAU antes da Disney. O filme da Coco Chanel, né? Cara, o próprio filme do Steve Jobs, que eu sou fã. Então, são vários, mas o UAU antes da Disney é o meu preferido. E um empreendedor, de verdade, o Walt Disney. Ninguém como ele... Um visionário. Ninguém como ele teve uma visão tão forte do empreendedorismo. Ele já visualizava antes de conhecer. E se for falar de brasileiro também, tem vários aí que eu sou muito admiradora, mas o Walt Disney, ele construiu um império numa época em que as pessoas não tinham condição de construir um império. Ele foi lá e fez. Nossa, que legal. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, pela oportunidade. Eu é que agradeço. Acho que o Pode Empreender está apenas começando. Com certeza. Gente, que incrível esse primeiro podcast do lançamento Pode Empreender. Com Maria Nascimento, uma empreendedora de sucesso, uma entusiasta do empreendedorismo, como eu falei no começo. Eu quero deixar o meu agradecimento à participação dela, a deixar o agradecimento a vocês que estão nos assistindo, né, através desse canal. E assim, nós pretendemos todo mês, toda semana, você acompanha firme o nosso canal no YouTube, porque a gente quer gerar conteúdo para vocês, através de empreendedores nesse podcast, que vão contar a sua história de vida, impactar vocês, impactar a gente aqui também do outro lado da tela, tá bom? Então, muito obrigado pela participação, obrigado Maria, e a gente se vê no próximo episódio do Pode Empreender. Abraços!